Desafio para o cumprimento das metas de atendimento em creches no estado de São Paulo. Esse é o título do boletim da Fundação SEAD, sobre o qual eu converso agora com a gerente de metodologia e estatística da Fundação SEAD. Está aqui conosco a Maria Paula Ferreira. Como vai, Maria Paula? Tudo bem? Tudo bem. Maria Paula, eu queria começar perguntando para você, que é coautora desse artigo ao lado da Margarete Zumel Watanabe, qual a importância de realizar esse artigo, esse boletim, neste momento? Bom, o motivo imediato da realização do estudo foi o Plano Nacional de Educação, como você falou anteriormente, que preconiza, para 2020, um atendimento ou uma oferta de vagas para pelo menos 50% das crianças de 0 a 3 anos no Brasil. Então, esse foi o motivo imediato. Além disso, a questão do que é a creche hoje, que ela é mais uma etapa do desenvolvimento infantil e não só uma ação da própria assistência social ou para ajudar a mulher que está no mercado de trabalho. Esse é um ponto muito importante. A creche, hoje em dia, ela é considerada uma primeira etapa da educação, Exatamente, segundo os especialistas, a partir dos 2 anos de idade, principalmente, a frequência à creche, a convivência com os coleguinhas, por exemplo, é uma parte fundamental do desenvolvimento da criança. É uma parte do aprendizado, E não só uma questão de você deixar a criança na creche enquanto a mãe está trabalhando, Isso também é um fator importante, mas também é olhar a creche como um componente da educação. E como componente da educação, também tratando as crianças, Maria Paula, de maneira individualizada, que é algo que a gente não tinha muito em creches de algumas décadas atrás. Porque na verdade é isso, Com essa nova concepção, a creche sai da assistência social, que ela era vista como um equipamento, da política da assistência social e vai para a educação. Então você muda toda essa visão que você tem da criança, E que dados vocês usaram para fazer esse boletim? Então, na verdade, nós trabalhamos com os dados do Censo Escolar, que é um levantamento realizado anualmente pelo Ministério da Educação, em que você levanta informações sobre todos os níveis de ensino da educação básica, Ou seja, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, E as projeções populacionais geradas pela Fundação SEAD, na qual foi possível a gente obter as estimativas de qual é a população projetada de 0 a 3 anos, por exemplo, para 2020, 2019. Então, nós utilizamos esses dados. São todos dados públicos. Queria voltar um pouquinho, Maria Paula, ao começo da nossa conversa. Você estava falando do Plano Nacional de Educação, detalhando um pouquinho mais esse plano. Aliás, nessa semana passou por uma comissão da Câmara, agora só falta ir para plenário e depois para a sanção da Presidente da República. Esse plano ele estipula isso, atendimento de 50% das crianças de 0 a 3 anos em creches. Mas vale lembrar também que não determina que isso seja feito, Não existe uma obrigatoriedade nesse sentido. Então, a gente poderia ter um cenário também que tanto podem sobrar vagas como podem faltar, Exatamente, Na verdade, o pai não é obrigado, os pais não são obrigados a colocar as crianças na creche. Só que o plano preconiza, essa meta, que a gente já falou, de você garantir pelo menos 50% do atendimento, Então, na verdade, é mais o que o Brasil, ou no caso o município, que é o prestador dessa política, teria que disponibilizar, tanto na esfera pública quanto na privada, pelo menos 50% das vagas. Então, isso que você falou pode ocorrer em alguns locais. Eu posso ter mais que 50%, em outros eu posso ter menos. E também um lembrete importante, que algumas pessoas não sabem, a educação infantil, isso é da alçada das cidades, dos municípios, Exatamente, A partir da Constituição de 88, o que está preconizado é que a educação infantil é responsabilidade do município, E ele também tem a possibilidade de compartilhar o ensino fundamental com o Estado. Agora, a educação é exclusiva do município. Vamos começar a observar, então, algumas tabelas, começar aqui pela tabela 1 desse boletim, que trata da distribuição das matrículas em creches segundo dependência administrativa. E aí, por dependência administrativa, a gente vai entender a modalidade, digamos assim,
da creche. E aí eu queria te perguntar atualmente, Maria Paula, o que a gente tem de mais significativo em relação à dependência administrativa? Quem que, digamos assim, oferece atualmente mais vagas em creches no estado de São Paulo? Então, na verdade, né, a oferta é predominantemente pública. Tanto a pública direta, que é naquele caso ali na coluna de 2012, por exemplo, né? A gente vê que das 837 mil matrículas que existiam no estado de São Paulo em creche em 2012, quase mais da metade, né, era da responsabilidade da oferta pública direta. Se a gente considerar também a privada conveniada, né, também é uma oferta pública, porque ela é subsidiada pelo poder público, né, a gente teria mais 238 mil. Então, na verdade, o grande prestador de serviço é o município e a oferta pública. Uhum. Mas a gente tem também esse dado importante em relação às creches privadas com convênios, né? Então, é exatamente isso que eu falei, né? Que é tudo, a gente considera tudo oferta pública. Tanto a direta, que são as 446 mil, quanto a privada com convênio, que é totalmente subsidiada pelo município. Mas além do subsídio, isso nos traz uma preocupação em relação a um certo acompanhamento, né, de como são realizadas as rotinas nessas creches, que são creches particulares, mais subsidiadas e que acabam fazendo parte de um sistema público. Exatamente, né? Então, nesse caso, né, quando o município, né, faz a opção pelo convênio, né, aí se coloca imediatamente a questão da supervisão e da orientação, né, para conseguir manter uma oferta de qualidade, né? Então, isso é fundamental quando você opta por esse modelo de financiamento. E a gente tem aqui a tabela 2, que traz as matrículas em creche e o número mínimo de vagas para atingir pelo menos 50% do atendimento na creche, né, que é o que estipula o Plano Nacional de Educação, segundo localização e porte populacional do município. Aqui, o que a gente teria de destaque, Maria Paula, em relação às cidades ou o porte das cidades que podem encontrar alguma dificuldade em chegar até essa meta? Tá, então, na verdade, assim, o que a gente viu, né, no período 2009-2012 foi um grande aumento da oferta, né? Porém, para se atingir a meta, que seria esses 50% das crianças, né, a gente teria que gerar a mais do que existe hoje, em 2012, em torno de 285 mil novas vagas, tá? Totalizando 1.122.000 matrículas, né? O que a gente vê é que, na verdade, assim, a maior parte dessa demanda está, como era de se esperar, nos grandes municípios, né? Então, eu tenho, por exemplo, acima de 300 mil habitantes, 21 municípios que teriam que gerar, em termos de novas vagas, 117 mil novas vagas. Então, a gente tem, nesse conjunto de vagas, mais de 40% restrita a 21 municípios dos 645 municípios do estado. Então, os grandes municípios, eles sofrem essa questão da demanda, né? Inclusive com uma taxa maior de participação da mulher no mercado de trabalho, que vai demandar creche para crianças, inclusive, menores de 2 anos. Então, eles respondem por esse grande esforço que vai ser feito aí para atingir a meta. O que nos leva para a questão do que é necessário para que essa meta seja atingida, né? Quais são os desafios que a gente tem aí em relação a terreno, capacitação de profissionais, também recursos para que a gente consiga chegar a essa meta? Então, os desafios são vários, né? Então, se a gente for pensar nos grandes municípios, né, principalmente os municípios localizados, o município de São Paulo, por exemplo, a gente tem uma dificuldade de conseguir os terrenos, inclusive para construir as creches, que elas seguem um padrão definido. Então, você tem grandes municípios que têm uma capacidade de financiamento maior, mas eles têm uma grande demanda. E você tem pequenos municípios que a demanda pode ser pequena, pode ser a demanda para uma creche ou uma turma de creche, mas a capacidade financeira também é pequena. Então, a creche em si é um equipamento muito caro. Então, não só a construção, mas depois a manutenção da creche, né, o custeio dessa creche é caro e ele fica totalmente sobre responsabilidade do município, né, que recebe o financiamento do Fundeb, mas que pode ser que não seja suficiente para isso. Ao mesmo tempo, a gente pode encarar como uma grande janela de oportunidade para profissionais dessa área, né? Ah, sim, né? Porque para você atingir essa meta, né, da creche, você teria que aumentar, mantendo o cenário de hoje, né,
em torno de 36% o número de profissionais que trabalham em creche, né? Tanto na área dos docentes, né, que é o professor da creche, quanto o auxiliar, né, que é o auxiliar, é o pajem. Então, você teria que ter um grande aumento na contratação desses profissionais, que impacta diretamente no custo, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais a respeito, inclusive, da questão de formação, né, desses profissionais. A gente tem 2 tabelas lá no finalzinho que tratam disso. Mas antes eu queria falar um pouco também a respeito ainda dos municípios e essa relação da demanda, né, por creches. A gente tem alguma diferença importante em relação a taxas demográficas? Como leigo, a gente tende a achar que no interior talvez possa ser uma taxa demográfica um pouco maior, o que acabe causando um impacto nisso. Nos centros urbanos, talvez uma taxa demográfica menor. Tem algum impacto importante nisso ou não foi observado? Então, na verdade, a gente sabe que dos 645 municípios do estado, em 2020, mais de 350, eles terão uma diminuição na população de 0 a 3. Então, os pequenos municípios, os municípios do interior, na verdade, eles têm uma demanda menor. Então, a questão demográfica pressiona menos. Na verdade, nos grandes municípios eu tenho maior pressão demográfica. Curioso. Porque, por exemplo, você tem áreas dos grandes municípios com baixa natalidade, por exemplo, e áreas com uma natalidade maior. Né? E a gente tem uma questão interessante também, quando a gente fala de taxas de natalidade, às vezes o que acontece, especialmente com educação infantil, quando a gente tem até taxas menores, parece que aqueles filhos menos numerosos acabam de alguma maneira sendo, entre aspas, mais bem cuidados ou recebendo mais atenção, inclusive financeira dos pais, o que se reflete na educação também, né? Aí poderia se refletir, não sei, né? O estudo não tratou disso, mas pode ser na escolha da educação privada, né? Enfim, mas na verdade, um fator preponderante hoje, além da questão demográfica, nos grandes centros urbanos, é a questão da mulher no mercado de trabalho, né? Que a taxa de participação feminina, ela aumentou na década, né, de 2001 a 2011, né? Ela sai de 49% das mulheres no mercado de trabalho para 53%, então é um aumento significativo em termos de número de pessoas, né? Então, essa é uma das principais questões para a creche hoje nos grandes centros urbanos, né? Que é a necessidade da mulher trabalhar e ter algum espaço adequado para a criança, né? E a gente tem também um número de professores ou de profissionais da educação necessários maior pelo número de alunos do que em relação ao ensino fundamental também. Com certeza, né? Então, na verdade, o ensino fundamental é em torno de 1 professor para 35 alunos, né? A creche existem vários padrões, né? Dependendo da criança. Se ela é uma criança menor de 2 anos, por exemplo, os padrões preconizados é 1 professor para 6 crianças, né? Em média, hoje no estado de São Paulo, nós temos 2 profissionais, né, em média, para 13 crianças, né? Quer dizer, dá quase equivalente a 1 profissional a cada 6 crianças. Vou passar aqui para a tabela 3, essa tabela que trata das matrículas em creche, taxas de crescimento, vagas projetadas e taxa de atendimento segundo localização e porte populacional no município do estado de São Paulo, inclusive com essa projeção aí para 2020. Se a gente olhar ali o total, né, se a gente olhar essa última linha aqui, a gente parece que tem um número bom, 71,2% aqui. Então, a gente poderia dizer que o estado, de uma maneira geral, atingiria essa meta? Exatamente, né? Só colocar, essa projeção, ela foi feita considerando o cenário mais otimista possível, né? Que o número de vagas geradas anualmente vai se manter, né? Isso já não é uma realidade hoje, mas, enfim, considerando esse cenário, né, o estado como um todo chegaria a quase 1,5 milhão de vagas e atingiria a meta. Agora, isso não é uniforme nos municípios. Eu tenho municípios que já atenderiam a meta hoje, municípios que atenderiam em 2020 e outros que, mesmo com esse esforço, não conseguiriam fazer esse atendimento. É o que nos leva aqui, essa questão da diferença de alguns municípios que atenderiam e outros que não atenderiam, a nossa tabela seguinte, que é a de municípios que não atingiriam a meta por número de vagas projetadas para conseguir pelo menos 50% do atendimento em creche. E aí, quais são os destaques, né? Esses municípios que estão nessa situação não tão favorável, Maria Paula? Então, na verdade, o que a gente vê, né, na primeira coluna da tabela é que dos
227 municípios, mesmo mantendo o esforço que eles já estão fazendo, não conseguiriam atingir a meta de pelo menos 50%. Isso aí é cerca de 35% dos municípios, né? Então, eles teriam que gerar, né? Tem uma diferença, né? Eles gerariam 171 mil vagas, sendo que eles teriam que gerar 233 mil, né? O desafio está tanto nos grandes, eu vou voltar à questão dos grandes municípios, porque se a gente vê 5 municípios que estão acima de 300 mil habitantes não conseguiriam atingir a meta, mesmo mantendo esse esforço de crescimento. E eu estou falando de 5 no universo de 21 municípios, tá? E os demais municípios são, como nós esperaríamos, municípios pequenos, tá certo? E aí essa diferença, né, das vagas necessárias e das projetadas é muito espalhada pelos municípios. Então, eu tenho municípios que faltarão 3 vagas, 10 vagas, e municípios em que faltarão 1.000 vagas, por exemplo, né? A gente tem essa situação em regiões, municípios da mesma região passando por isso, ou a gente tem uma situação de distribuição, não é tão homogêneo assim? Na verdade, a gente tem nessa questão, quando eu olho o estado de São Paulo por regiões, né, os municípios localizados no Vale do Ribeira, né, que é a região de Registro, a região de Itapeva e a região de São José dos Campos, né, que é a região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, eles apresentam maior dificuldade para o atingimento dessas metas, tá? Os municípios do ABC, eles também fizeram um esforço brutal para o atendimento da meta, mas eles ainda têm desafios muito importantes para conseguir atingir. É uma pena, né? Porque a gente teve esse aumento que foi significativo entre 2009 e 2012. Aí você falou nessa projeção mais otimista, que se fosse mantido esse ritmo, a gente conseguiria no estado como um todo, não observando diferenças regionais, atingir essa meta, mas a gente não vai conseguir em todos os municípios se a gente continuar assim. Existe algo a que possa ser atribuído essa tirada do pé do freio, né? O que aconteceu, ou a tirada do pé do acelerador e aí colocada no freio, em relação a esse aumento do número de creches? A gente teve uma melhora em 2009 e 2012, depois parou um pouquinho. Na verdade, continua num ritmo um pouco menor, mas a expansão da oferta continua, né? Então, na verdade, a grande questão é o financiamento, né? Os municípios conseguem financiar até um ponto, né? Então, hoje, né, se a gente pensar em financiamento, né, o atendimento da educação infantil, ele é 9% de toda a receita municipal. Né? Não é algo de menor importância isso, né? Aí, para manter esse ritmo de crescimento, ele se tornaria, em 2020, 13% dessa receita. Então, eu teria um aumento no custo do município em torno de 4 pontos percentuais, um aumento real da despesa. Então, isso não é algo fácil para os municípios fazerem. O que a gente teria como alternativa para isso? Tem algum tipo de articulação possível com outras esferas de governo para tentar minimizar, né, esse impacto desse aumento de investimento e a gente chegar à meta? Então, nós temos algumas iniciativas que já estão em curso, né? Tanto do governo estadual quanto do governo federal, que é a construção das creches, né? Então, eles financiam integralmente, né, a construção do equipamento, né? Existem outros programas, como o Brasil Carinhoso, né, que ele garante a vaga na creche das crianças pertencentes às famílias com Bolsa Família, né? Então, é uma política articulada com a assistência social. Então, entre essas questões que podem ajudar a discussão do financiamento e a articulação entre as políticas, saúde, assistência e educação. Se mesmo assim a gente chegar numa situação de não alcançar essa meta, haveria outras medidas que a gente poderia até considerar paliativas, mas poderiam resolver em parte o problema de determinadas populações? Por exemplo, algum critério de ingresso, considerando crianças um pouquinho mais novas, já que a gente está falando em princípio de crianças de 0 a 3 anos? Então, na verdade, isso não existe, né, perante o projeto de lei que está em discussão, né? O que já existem, por exemplo, é você direcionar melhor essa questão da oferta, né? Ofertar as vagas para locais em que existe efetivamente maior demanda, né? Então, por exemplo, um exemplo seria nos grandes centros, você tentar localizar áreas nas cidades onde eu poderia construir um equipamento em que eu estaria com uma demanda efetiva maior, né?
E essa questão é importante também, que é nós dimensionamos aqui a demanda potencial. Agora, a gente precisa dimensionar também qual que é a demanda efetiva realmente, porque o pai e a mãe, eles não são obrigados a colocar seu filho em creche. Então, de fato, quanto que é a demanda efetiva, né? Isso é uma coisa bem difícil de mensurar. Acho que não tem nenhum país do mundo, né, que a gente tem obrigatoriedade, na verdade, né? eu não conheço, né? Mas, não, assim, não. a gente pode... É uma situação muito difícil, porque cada localidade vai ter a sua, né? Aí a gente tem aqui, a gente vai passar para a tabela seguinte, que é a tabela 5 desse boletim da Fundação SEAD, que trata um pouco da formação dos docentes de creches, né, por dependência administrativa, ou seja, por modalidade, né, de creche onde lecionam, segundo escolaridade e formação. Antes da gente partir para os dados aqui da tabela em si, Maria Paula, eu queria ouvir você um pouquinho a respeito da formação, né, desses profissionais que atuam com educação na primeira infância. No caso dos docentes, né, no caso dessa tabela, os professores, qual que é a formação que eles têm de ter? Então, na verdade, isso é regido por lei, né? A lei de diretrizes, né? Então, os docentes, tanto da educação infantil quanto do primeiro ciclo do ensino fundamental, que são os 5 primeiros anos, né? Eles devem ter ou ensino superior ou magistério, né? E o que a gente vê é que é o que ocorre realmente nessa tabela, né? Em que a gente vê que os docentes, principalmente da rede pública, né, eles, a grande maioria, né, praticamente a totalidade, possui o magistério ou o ensino superior, tá? Praticamente não existe ensino fundamental, né? Na rede conveniada, a gente tem uma diferença que eles têm... mais para cá. Mais para cá, aqui? Na verdade, você tem uma presença maior, por exemplo, se eu comparar a rede pública com a rede conveniada ou a rede privada, né? O que eu tenho na rede pública, por exemplo, maior percentual de docentes com nível superior, e na rede privada eu vou ter um menor percentual, mas eu vou ter o magistério. Então, na verdade, eles são equivalentes, né? Então, na verdade, em termos de docente, o Estado de São Paulo está adequado segundo a lei de diretrizes. É uma lei de 1996, que inclusive deu um prazo para que houvesse uma adaptação, né? Sim. Um prazo, acho que de 10 anos, se não me falha a memória. Esse não é um problema no Estado de São Paulo, a formação do docente. E aí a gente tem aqui, na tabela 6, a gente já falou da formação do docente, agora a gente tem a formação dos auxiliares de creches, por dependência administrativa onde lecionam, segundo escolaridade e /formação, né? Escolaridade ou formação. E aí a gente tem uma situação diferente dos docentes em relação à adequação ou não, Maria Paula? Então, na verdade, o que a gente vê nessa tabela é que ainda existe uma expressiva parcela de auxiliares que só tem ensino fundamental, tá? Então, isso é uma questão importante, né? Então, eu tenho em torno de 8%, né? Quase 9% do total dos auxiliares, que é a primeira linha da quinta tabela, né, que tem o fundamental, né? Todo o resto tem o médio, que é a maioria, ou o ensino superior, né? Mas essa parcela é extremamente importante, né, que pediria uma capacitação. Além disso, o que a gente percebe é que na grande maioria desses profissionais, independentemente do seu grau de instrução, eles não têm algum curso ou uma capacitação específica para a creche, né? Então, aí se coloca a importância de cursos de capacitação, né? Existe uma experiência realizada no município de São Paulo, em que já foi feito isso para os auxiliares de creche. Então, essa questão do curso de capacitação é muito importante para esse público específico. Bom, para a gente encerrar, então, vamos a uma última pergunta. Agora que a gente já tem esse apanhado geral do boletim, você citou algumas recomendações que são feitas, algumas sugestões que existem aqui. Queria condensar isso para a gente encerrar. O que a gente poderia ter para estimular o cumprimento dessa meta nos 645 municípios de São Paulo até 2020? Então, eu acho que a grande questão que se coloca, né, é o financiamento, né? Que municípios com capacidades distintas de financiar é algo que tem que ser colocado em discussão, né? A segunda questão é a opção dos municípios pelo convênio, que é uma opção válida, legítima. Então, se coloca a questão da supervisão e da orientação, né? E a terceira questão extremamente importante é, para o atingimento da meta, eu tenho que ter profissionais capacitados para atender esse público.
Então, essa questão de talvez seja necessário se criar cursos de capacitação. Maria Paula Ferreira, gerente de metodologia e estatística da Fundação SEAD, muito obrigada por ter vindo aqui, ter trazido mais esclarecimentos para a gente a respeito desse boletim. Obrigada. O Estúdio Univesp ao vivo fica por aqui. Antes, a gente vai encerrar o Primeira Análise, que é uma parceria da Fundação SEAD com o Univesp TV. E o Primeira Análise volta no mês que vem, trazendo mais detalhes a respeito de outro tema para você. Até a próxima.